O Senhor pelejará por vós. Essa palavra de Gilson. Glória a Deus. Paz, Senhor, irmãos. Convido os irmãos se portarem de pé. Mantenha suas Bíblias abertas em 2 Crônicas 20. Vamos ler a continuação dos versos do 8 ao 17. O Senhor pelejará por vós. A palavra diz assim: habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças e suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saímos ao encontro, porque o Senhor é convosco. Glórias a Deus. O Senhor é convosco, igreja. O Senhor pelejará por vós. Amém? Vamos todos orar. Estenda a sua mão para que Deus possa abençoar este culto que estamos presentes. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa-nos a cada vida que aqui se encontra. Abra nossos corações para ouvir a Tua palavra. Senhor, meu Deus, me usa, Senhor, Deus, como instrumento seu, para que eu possa, Senhor, Deus, trazer o recado dos céus, dos filhos que estão aqui, sedentos da Tua palavra, sedentos da Tua presença, Senhor Deus. Derrama sobre nós a Tua presença, Senhor Deus, e fala conosco, Senhor Deus, aos nossos corações. Sim, Pai, fortalecendo as nossas almas, nos dando paz, nos dando ânimo, Senhor Deus, para podermos marchar contigo, Senhor Deus, porque sabemos que a peleja é sua. Sim, Pai, a peleja é sua, Senhor Deus. Estamos, ó Pai, apenas aqui servindo a Ti, te louvando, te agradecendo, pois só o Senhor é Deus, digno de toda súplica, digno de todo louvor e de toda adoração. Nos abençoa, nos fortalece nesta manhã, é o que eu te peço em nome de Jesus, para a glória do seu santo nome. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Senhor pelejará por vós. Nesta passagem, meus irmãos, encontramos o reino de Judá, o reino do sul, governado pelo rei Josafá. A Bíblia vai dizer que Josafá subiu ao trono logo após a morte de seu pai. Seu pai chamava Asa. E ele reinou em Judá por 25 anos. Ele foi um rei que dedicou a sua vida a restaurar a adoração ao Deus vivo e a proteger a justiça e a paz sobre a nação de Judá. Judá, meus irmãos, Josafá foi um rei que fortaleceu as defesas do seu reino contra os povos inimigos. Ele enviou também sacerdotes e levitas por todo o país para ensinar a lei de Deus, para renovar a aliança ao Deus dos exércitos. Ele removeu também os altares, a idolatria, as imagens dos falsos deuses que existiam
tinha em Judá, mas ele não conseguiu remover todos os altares, é o que diz a palavra de Deus. Ele não foi, meus irmãos, um rei perfeito. Como um ser humano, ele teve suas falhas, mas no geral a Bíblia o classifica como reto aos olhos do Senhor, conforme o que lemos em 1 Reis 22, 43, você pode conferir em sua Bíblia. Essa expressão, reto aos olhos do Senhor, não significa que ele foi perfeito, um santo. Ele tinha as suas fraquezas, e uma das suas fraquezas foi que ele fez alianças erradas, que não agradou ao Senhor. Uma delas foi a aliança que ele fez com o reino do norte, com o rei Acabe. Mas, no geral, ele foi um rei temente a Deus, que conduziu o seu povo a adorar e a confiar em Deus. Por isso a Bíblia o classifica como um homem reto perante aos olhos do Senhor. O rei Josafá foi um rei temente a Deus. E o reino de Judá ele estava vivendo um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, um tempo de calmaria. Mas o reino de Judá, ele tem um inimigo. E assim como nós também temos um inimigo. E esse inimigo não dorme, esse inimigo não para, esse inimigo está constantemente se movimentando de um lado para o outro, querendo nos destruir, querendo o nosso mal. E a Bíblia fala que em meio a essa calmaria surge uma notícia inesperada ao rei Josafá. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 20, vamos ler os versos 2 e 3. Mantenha a sua Bíblia aberta no decorrer da mensagem. A palavra diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Irmãos, após essa leitura, eu pergunto: o que aconteceu com o rei Josafá quando ele recebeu essa notícia? Ele temeu, ele teve medo. Irmãos, o medo ele não é um sentimento ruim. O medo ele serve como defesa, como proteção. O problema é quando deixamos esse pavor, esse medo crescer, nos dominar e nos deixamos que esse medo se torne pavor. Nós não podemos deixar que o medo se torne pavor. Porque o medo, a princípio, ele nos protege, mas o pavor, ele nos acovarda, ele nos paralisa. Nós não podemos deixar que o medo cresça em nossas vidas e se torne um pavor, de maneira que paralisa nossas ações. Podemos até sentir medo, mas não podemos deixar esse medo se tornar pavor. E a Bíblia diz que Josafá teve medo. E depois, o que ele fez? Depois de ele sentir medo, ele buscou ao Senhor. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E no versículo 5 diz: não temerás pavor noturno, nem seta que vai de dia, nem peste que entra na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Quando você busca refúgio no Senhor, seu medo não se agrava, não se aumenta. Você encontra paz e segurança, porque você encontra refúgio no Altíssimo, que é o Senhor nosso Deus. Mas depois que ele buscou ao Senhor, o que o rei fez? Vamos ver. Ele apregoou um jejum em todo o Judá, conforme 2 Crônicas 23. Em frente ao perigo, em frente à provação, em frente à luta, o rei Josafá busca ao Senhor e decreta um jejum em toda a nação de Judá. Ninguém come, ninguém bebe, até Deus nos responder. Vamos buscar ao Senhor em oração, em jejum, até que Deus nos responda. Porque se Deus não nos responder, nós pereceremos. Porque vem uma grande multidão e nós não sabemos o que fazer. Quando você jejua, meus irmãos, você está dizendo que prefere mais a comida do céu, a comida de Deus, o maná celestial do que os manjares da terra. Você diz que você tem mais fome do maná celestial do que os manjares deste mundo. Foi o que o Senhor Jesus fez quando ele foi ao deserto, jejuou por 40 dias. Ele teve mais fome de Deus, mais fome do maná celestial. E a Bíblia diz que todo Judá se congregou, se ajuntou, veio gente de todas as cidades de Jerusalém para pedir socorro em oração e jejum ao nosso Deus. E o versículo 4 diz: Judá congregou
para pedir socorro ao Senhor. Também da cidade de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Em seguida, o versículo 5, você vai ler assim, que Josafá, ele se pôs de pé, em frente à congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Sabe o que Deus está dizendo para você e para mim nesta manhã? Você não sabe o que fazer, mas está prostrado. Por quê? Por que você está prostrado? Deus está dizendo para você, se coloque de pé. Prostrado, a gente só fica diante do nosso Deus. Diante do problema, você deve se portar de pé. Tem muita gente que não sabe o que fazer e se prostra diante da muralha, diante do gigante, diante dos problemas. Não se prostre diante do nosso Deus, pois Ele te dará salvação. O Senhor está dizendo para você, ei, está prostrado diante do problema, assim não vai resolver não. Se levante, nunca esqueça disso, meus irmãos. A gente só fica prostrado diante de Deus. Então, levanta, ergue a cabeça e lute. Enfrente a sua luta como um bom soldado de Cristo. E onde o rei Josafá vai buscar refúgio? O versículo 5 diz, e o versículo 9 também, que ele foi à casa do Senhor. Ele foi buscar refúgio na casa do Senhor. Josafá foi buscar refúgio no lugar certo. É na casa do Senhor que você deve buscar refúgio e fortaleza ao Senhor nosso Deus. Eu pergunto para você nesta manhã, você tem buscado refúgio aonde? Em meio às suas dificuldades, às suas tribulações. Nosso grande problema é que quando surge uma adversidade na nossa vida, a gente vai buscar refúgio, talvez na casa dos pais, ou num político. A gente corre de um lado, corre do outro, e por último vai buscar refúgio na casa do Senhor. E o rei Josafá não, o rei Josafá, ele foi direto ao santuário, à casa do Senhor, buscar refúgio no nosso Deus. O Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos. Na casa do Senhor nós buscamos refúgio, no nosso Deus nós devemos buscar refúgio, porque Ele é nosso socorro e fortaleza em meio às angústias, em meio às tribulações. Josafá foi falar com Deus. É aqui na casa do Senhor que você tem socorro. Você tem socorro para você, para mim. É na casa do nosso Deus. Em seguida, Josafá fez uma oração tremenda, uma oração de fé. Vamos ver ali no versículo 6 ao 12, essa oração linda que Josafá fez. Versículo 6 diz assim, Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra mediante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Glórias a Deus. Que linda oração Josafá fez. E nós podemos também orar desta maneira, orar com fé, com confiança, lembrando das promessas que o Senhor nos fez, as promessas que o Senhor tem nos dado. Há um louvor de Brado Júnior que diz assim, vive nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sim, meus irmãos, nós podemos orar com fé ao nosso Deus, pois o que é oração? Oração é unir a fraqueza humana com a onipotência de Deus. Oração é você conectar o altar da terra com o trono do céu. Oração é quando você junta aquilo que o homem não pode com aquilo que Deus tudo pode. Isso é oração, é uma confiança ao nosso Deus, buscando a Deus, para que Deus possa responder às nossas súplicas. E
Josafá reconhece que não sabe o que fazer. Agora eu te pergunto, você sabe o que fazer quando surge uma crise inesperada em sua vida? Você sabe o que fazer quando surge uma crise na sua família, no seu trabalho, na sua saúde? Nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes a situação é tão difícil que nós não temos força, nós não temos sabedoria, nós não temos estratégia. Mas é nestas horas, sejamos igual ao rei Josafá, que em meio às crises da vida possamos buscar a Deus em oração, em jejum, e falar: os nossos olhos estão postos em Ti, a nossa confiança está posta em Ti, Senhor. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, está o segredo da vitória. É para onde você está olhando que te dará a vitória. Porque se você estiver olhando para o chão, você não vai encontrar saída, você não vai encontrar solução. Se você estiver olhando para o próximo também, o próximo não vai te dar uma solução. É para o alto, olhe para o alto, para Deus, para que Deus possa te dar o refúgio, possa te dar uma solução, uma resposta. Diga: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Lembra de Pedro, quando olhava para o Senhor Jesus, ele andava sobre as águas, mas quando começou a olhar para o mar, quando começou a olhar para a tempestade, ele começou a afundar. Nós devemos olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mantermos a nossa fé e confiança em Deus, pois Ele nos dará solução, nos dará vitória. Sim, é para onde nós estamos olhando que faz toda a diferença. Se você estiver olhando para Deus, a vitória é certa. Por isso o rei disse: os meus olhos estão postos em Ti. Quando você não vê saída, Deus abre uma porta. Quando você está no fundo do poço, Deus te estende a mão e te tira do fundo do poço. Quando se esgota todos os seus recursos aqui na terra, os reservatórios de vida estão abertos, disponíveis a você. Glorifique a Deus, pois Ele tem prazer em abençoar aquele que busca ao Senhor. Veja que o rei Josafá ora a Deus com confiança nas suas promessas. Uma das suas promessas foi quando Salomão estava consagrando o templo ao Senhor em Jerusalém. Veja o versículo 9 que diz: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de Ti nesta casa. Pois o teu nome está nesta casa, clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirá e nos livrará. É a promessa de Deus, que quando o povo se ajuntasse naquele templo, Deus ouviria e responderia. Deus prometeu ao rei Salomão. Então o rei Josafá faz lembrança desta promessa, para que Deus possa abençoar o seu povo. O rei lembrou a Deus dessa promessa. Então, quando você estiver orando, lembre a Deus das promessas que Ele fez a você. Está lá em Isaías 62, versículos 6 e 7. Vós os que fareis lembrados do Senhor, não deis descanso, nem descanso até que restabeleça Jerusalém, e põe por objeto de louvor a terra. Não deis descanso, seja lembrado ao Senhor. Lembre das promessas do Senhor. Deus tem prazer que você o lembre das suas promessas. Isso significa que você tem fé no Senhor, que confia em Deus, confia nas suas promessas. Mas agora a pergunta é: o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Primeiro, é orar. Mas se você tiver pressa, se a sua situação for crítica e iminente, você também precisa jejuar. Jejue, ore, jejue ao nosso Deus. Segundo, você precisa crer. Crer que Deus é poderoso para te abençoar, para te trazer resposta. Veja que nesta passagem o povo não se reúne apenas para orar, mas também se reúne para ouvir a Deus. E o que é o culto? Nós viemos aqui para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para falar com Deus. E nós também queremos que Deus fale conosco. Quando nós viemos na casa do Senhor, nós viemos adorar a Deus, buscar a presença de Deus e queremos que Deus fale conosco. Amém, igreja? E Deus fala. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através dos louvores. Deus fala através da mensagem, por profecia, por sonhos, por visões. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento e na maneira que Ele quer. É preciso que você esteja com os seus corações abertos, com os seus ouvidos atentos, porque Deus está falando contigo nesta manhã. Glória a Deus. Veja aqui que Deus usou um levita. Deus quebrou um protocolo, porque Deus usava profetas para falar. Agora Ele usa um levita. Usou um levita chamado Jaaziel e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos
Deus. Glórias a Deus, aleluia. Eu não sei qual a sua prova, eu não sei o que você está passando, mas o nosso Deus sabe. E Ele está contigo nesta luta. Creia, faça a sua parte, faça o seu possível, porque o impossível Deus vai fazer, Deus vai cuidar para que você tenha vitória. Deus está com você. Creia, receba a bênção nesta manhã. Se coloque na presença de Deus, glorifique ao Senhor, serve da vitória. Pare de murmurar, pare de reclamar, comece a louvar a Deus, porque a vitória é do Senhor, a vitória é do povo de Deus, a vitória é certa. Glorifique a Deus. Irmãos, veja o que Deus fez. O versículo 16 e 17 diz assim: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, vede o salvamento que o Senhor nos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco, glórias a Deus. Aleluia. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, creia que o Senhor está nesta luta, e esta luta vai passar, e sua vitória vai chegar. Enfrente esta luta, não desanime não. Veja que Deus mandou o rei Josafá ir para a batalha, vai para a batalha, encontrar-nos-ei no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vai ao encontro, ou seja, faça a sua parte, porque a minha eu vou fazer por você. Deus está contigo, Ele quer te dar vitória. Glórias a Deus. Outra passagem diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares todo o vosso coração. E o rei congregou todo o povo, buscou a Deus, e Deus respondeu. Deus tem prazer em nos responder quando nós buscamos a Deus de todo o coração, confiando nas suas promessas. E Deus disse através de Jaziel: não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é sua, a peleja é de Deus. E disse mais: nesta peleja não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parado em frente do meu livramento. O Senhor tem livramento para você. Glórias a Deus. O problema é maior que as nossas forças. Os inimigos são mais fortes que nós não sabemos o que fazer, nós não temos estratégia, nós não temos sabedoria, nós não temos capacidade. Mas quando Deus vem ao nosso encontro, Ele diz: calma, meu filho, dê descanso à tua alma, essa luta não é sua não, essa peleja é minha, eu vou lutar por você, apenas creia e me adore, porque o Senhor pelejará por vós. Glórias a Deus. Aleluia. Igreja, o Senhor é convosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Enfrente essa luta como um bom soldado de Cristo, porque o Senhor é convosco. A presença de Deus em sua vida é quem te dá garantia da vitória. É a presença de Deus na sua vida. Deus está com você, Deus está conosco, Deus está com a igreja. A vitória vem do Senhor e não da nossa força, creia. Alguém disse: quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. E quando Deus trabalha, não tem ninguém que possa resistir. Amém, igreja? Não tem ninguém que possa resistir. Então ore com confiança, porque Deus tem uma bênção para você nesta manhã. Meus irmãos, multidão para Deus e nada é a mesma coisa. Bomba atômica para Deus e nada é a mesma coisa. Uma multidão, um exército invencível para Deus e nada é a mesma coisa. A Bíblia relata em outra ocasião em que houve um cerco em Jerusalém. Jerusalém foi sitiada pelos assírios, pelo rei Sinaqueribe, que afrontou ao Deus vivo. Então, o rei Ezequias foi buscar a Deus na casa do Senhor. E o profeta Isaías falou: nenhuma flecha entrará nessa cidade. Pelo mesmo caminho que esse rei veio, ele vai voltar. E na noite que se passou, o anjo do Senhor matou de uma só vez 185 mil soldados. Veja só, Deus age de maneiras diferentes. Nessa ocasião, o rei Ezequias não precisou ir com o seu exército para encontrar o outro. Deus matou naquele cerco 185 mil soldados. E aquele rei teve que voltar pelo mesmo caminho que veio. Então, veja que aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, o Senhor Deus muda a nossa sorte. Deus tem o controle, Deus tem o domínio. E se
Se Deus está conosco, a vitória é nossa. Creia, glorifica ao Senhor. Vamos ler agora os versos 20 e 21, o que diz ali. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui eu falo, crede na palavra do Senhor e prosperarás. A igreja, vamos crer na palavra do Senhor. Continuando, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glórias a Deus. Você deve louvar a Deus antecipadamente, crendo que Deus vai te dar a vitória. Porque veja bem, aqui parece que essa leitura não faz sentido nenhum, não é mesmo? Porque em vez de um exército ir na frente, soldados ir na frente para a batalha, o que o rei fez? O rei manda levitas cantando louvores, que se ele vai na frente, os levitas vai na frente, em vez dos levitas ir atrás, e o exército na frente, os levitas ir cantando, incentivando os soldados para que eles tenham força. Não, o rei quebra o protocolo e põe os levitas na frente. Em vez de armas, há instrumentos musicais. Em vez de soldados, há cantores, instrumentistas na frente, louvando a Deus. Então, o rei Josafá toma essa atitude, porque ele confia em Deus. Por isso ele toma essa atitude de louvar a Deus antecipadamente, porque se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se Deus prometeu na sua vida, Deus vai cumprir também. Glórias a Deus. E assim, meus irmãos, começaram a louvar, diz a palavra, que o Senhor colocou emboscadas e foram desbaratados. E os amonitas, juntos com os moabitas, começaram a matar os moradores do Monte Seir. E logo em seguida, depois que os amonitas e os moabitas mataram os Monte Seir, eles começaram a se degradar, começaram a se matar um ao outro, é o que diz ali no versículo 23, no finalzinho. Ajudaram um ao outro a se destruírem. Veja que loucura! Um exército formado por 3 povos, praticamente uma aliança indestrutível. Foi como diz a Bíblia, foram desbaratados, aniquilados, destruídos, porque a vitória é do povo de Deus, aleluia. A vitória é nossa. Devemos adorar a Deus pelo que Deus é, e dar graças a Deus pelo que Ele faz. Devemos confiar em Deus, crer no seu poder, pois se Ele prometeu, Ele vai cumprir em nossas vidas. Deus muda as circunstâncias. Por mais impossível que pareça, para Deus tem uma solução. Então comece a louvar a Deus na luta. Comece a louvar a Deus na tribulação. Crendo que Deus vai agir em sua vida. E essa luta vai passar. A vitória só vai chegar. Voltando à palavra de Deus, versículo 24 diz assim: tendo todo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Meus irmãos, não sobrou um para contar a história dos inimigos do povo de Deus. Todos foram mortos, todos foram aniquilados. Havia então uma multidão de mortos, e nessa multidão de mortos havia vários despojos de guerra. Havia gado, havia armas, havia joias, ouro, havia muita coisa, muita coisa. Vocês não imaginam, eles tiveram 3 dias para levar todos os despojos de guerra daquele deserto, daquele local, para Jerusalém. E diz que no 4º dia eles se ajudaram naquele deserto, aquele deserto do medo, aquele deserto do pavor, para louvar a Deus, glorificar a Deus pela bênção alcançada. E aquele local que era o Vale do Medo, o Vale da Destruição, eles trocaram o nome para Vale da Bênção. É daí que vem o nome, Vale da Bênção. Aquilo que hoje, meus irmãos, está te maltratando, aquilo que hoje está machucando teu coração, amanhã pode ser o Vale da sua bênção. Amanhã pode ser o vale da sua vitória, porque Deus é poderoso para reverter a situação contrária em sua vida e tirar a tua bênção. Nesta manhã, glorifique a Deus, confiando que Deus vai te dar a vitória. Deus ainda faz milagre, Deus ainda cura, Deus ainda transforma vidas. Creia,
Mas talvez você esteja pensando, isso acontecia só no passado. Hoje é diferente. Hoje Deus não age mais assim. O Senhor te diz, nesta manhã, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. E em minhas mãos está o domínio e o poder. Aleluia! Quando Deus abençoa e nos protege, não tem quem possa impedir a bênção do Senhor em nossa vida. Glorifica a Deus, creia que Deus é poderoso para te abençoar. Vou citar aqui, referente ao nosso século, nossa era, porque talvez você possa falar, mas isso são histórias bíblicas do passado. Não, Deus age ainda no presente, Deus age ainda no nosso século. Logo após a criação do Estado de Israel, em 1948, os países que estavam em volta, uma Liga Árabe, declarou guerra ao novo Estado de Israel. Mas eles foram, nesta guerra, logo derrotados. Deus não permitiu que eles fossem vitoriosos contra Israel. E em 1967, Israel foi atacado por todos os lados novamente por esta Liga Árabe. E o Egito atacou pelo sul, a Síria pelo norte, Jordânia e Israel pelos lados. Mas o Senhor dos Exércitos não permitiu que exterminasse com o povo de Israel. E essa guerra durou apenas 6 dias. E milagrosamente Israel venceu todas as forças inimigas, todas as forças hostis que atacou o território de Israel. E ele ainda conseguiu expandir o território. O mesmo Deus que agiu no passado, ele age hoje no presente. O Senhor dos Exércitos, ele está no comando deste mundo, está no comando das nossas vidas, creia. Ele diz esta manhã, eu continuo pelejando pelo meu povo, pela minha igreja, por cada um de nós, creia e glorifique